primeira empresa que nós vamos analisar aqui é a Natura, que é uma empresa muito conhecida, uma multinacional brasileira do setor de cosméticos, que desde sua fundação tem construído uma reputação sólida, com base em valores como transparência, respeito ao meio ambiente e promoção da diversidade. Ela foi fundada em 1969 com a proposta de oferecer produtos inspirados da natureza, né? Daí o nome. Produtos que causem o menor impacto ambiental possível. E ao longo das décadas, essa empresa foi crescendo e ao invés de se afastar desses princípios, pelo contrário, aprofundou ainda mais o compromisso com a sustentabilidade. Uma das características mais marcantes da Natura é a forma com que ela atua junto à comunidade extrativista na Amazônia. Em vez de simplesmente comprar matéria-prima, a empresa estabelece parcerias duradouras com essas comunidades, o que promove inclusão social, geração de renda e preservação da floresta. Os óleos essenciais, que são usados em diversos produtos, são extraídos de forma sustentável de plantas nativas da região amazônica. E isso é muito bacana porque respeita os ciclos naturais sem o desmatamento. E além disso, a Natura ela é conhecida também internacionalmente por sua gestão de carbono. Desde 2007 eles têm um programa que é carbono neutro, que calcula, reduz e acaba até compensando suas emissões de gases no efeito estufa em toda a cadeia produtiva. Isso inclui desde a produção, passando pelo transporte até a entrega final ao consumidor. Em termos práticos, a empresa planta árvores e investe em projetos de reflorestamento para neutralizar o que emite. Essa iniciativa antecipou muitas das obrigações legais que só passaram a vigorar anos depois. Outro ponto bem forte da Natura é a atuação em campanhas de diversidade e inclusão. Ela adota políticas internas de equidade de gênero e raça e promove a representatividade em seus anúncios publicitários. A gente pode ver isso em propagandas, enfim. E ela está ativamente envolvida em discussões sobre justiça social. Um exemplo pode citar a campanha Toda Beleza Pode Ser, que valorizou diferentes formas de corpo, identidade de gênero, cultura, enfim. E isso mostra bastante como a marca se preocupa com essa comunicação. Agora a gente vai para a segunda empresa que nós escolhemos, que é a Klabin, que é uma empresa paranaense do setor de papel e celulose, que tem se destacado nos últimos anos como referência em práticas ambientais no Brasil. Ela foi fundada em 1899 e é hoje a maior produtora e exportadora de papéis para embalagens do país, além de ser a única a oferecer ao mercado soluções integradas com papéis recicláveis, biodegradáveis e que são produzidos de forma sustentável. O que torna a Klabin uma empresa referência em ética e sustentabilidade é, sobretudo, a forma como ela lida com os recursos naturais que utiliza. Eles atuam com base no chamado manejo florestal sustentável, que significa que ela planta suas próprias florestas para a extração de matéria-prima, ao mesmo tempo em que mantém áreas de mata nativa preservada. E para cada hectare de floresta plantada, existe quase um hectare para mata protegida. E isso forma um sistema bastante equilibrado, assim, porque da mesma maneira que eles estão retirando da natureza, eles também estão preservando. Então, assim, fica bem equilibrado. Olá, pessoal. Nesse vídeo nós vamos abordar um tema que está cada vez mais em alta, tá? Mais presente nas discussões sociais e profissionais, que é a importância da sustentabilidade e da ética dentro do ambiente corporativo. Esse trabalho foi elaborado a partir da videoaula no AVA, dos materiais disponibilizados lá também, e tem como principal proposta analisar o comportamento de 3 empresas brasileiras, tá? Com histórico positivo, com histórico negativo, com o objetivo de refletir sobre o papel das organizações na construção de um futuro mais justo, responsável e equilibrado. Essas florestas são certificadas pelo FSC, que em inglês é o Forest Stewardship Council, que das certificações mais rigorosas, é uma das certificações mais rigorosas, se não a mais rigorosa, do mundo em termos de responsabilidade ambiental. E além disso, a empresa mantém pesquisas constantes para aumentar a eficiência da produção, reduzir o uso de água e energia e reaproveitar resíduos. Só para você ter uma ideia, mais de 90% da água utilizada em suas unidades é tratada e reutilizada. E parte da energia também vem de fontes renováveis como a biomassa. Então, além daquilo que eu já falei, que para cada hectare, basicamente, que eles utilizam da natureza, eles também preservam, também tem essa parte da reutilização da água e de energia. Outro ponto importante é o relacionamento da Klabin com as comunidades do entorno. A empresa realiza projetos sociais voltados à educação,
à qualificação profissional e ao fortalecimento da cultura local. Um dos programas de destaque é o Klabin Caiúbe, voltado à educação ambiental de professores e alunos das escolas públicas, promovendo conscientização desde cedo sobre o uso responsável dos recursos naturais. Então, em 2021, a empresa foi incluída, pela 8ª vez no Índice de Sustentabilidade Empresarial, que reúne empresas com as melhores práticas da ESG, que é uma sigla para ambiental, social e governança. Ou seja, o compromisso da Klabin com a sustentabilidade não está apenas no discurso, mas é monitorado por algumas instituições financeiras e alguns investidores, o que mostra o quanto isso já é uma exigência no mercado e de reputação também. Então agora, para concluir essa análise, nós precisamos olhar para um lado oposto, para um exemplo oposto, de uma empresa que ganhou notoriedade exatamente por violar princípios básicos de sustentabilidade e ética. Estamos falando do caso de Minas Gerais, da Samarco, uma mineradora controlada pela Vale e pela BHP, que protagonizou em 2015 o rompimento da barragem de Fundão na cidade de Mariana, em Minas Gerais. E esse foi considerado até então o maior desastre ambiental da história do Brasil e um dos maiores do mundo. Continuando, a tragédia deixou 19 mortos, destruiu o distrito de Bento Rodrigues e provocou o vazamento de mais de 60 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração, que contaminaram o rio e seus afluentes por mais de 600 quilômetros até o mar. A lama tóxica comprometeu o abastecimento de água de diversas cidades, devastou comunidades indígenas, matou milhares de peixes de vida e afetou diretamente a biodiversidade e o sustento de muitas famílias que dependiam do rio, para sobreviver. O que torna esse caso ainda mais grave e que havia estudos e relatórios que já apontavam para o risco iminente de rompimento dessa barragem. Mas nada foi feito a tempo. Então a falta de fiscalização adequada, somada à negligência, demonstrou um descompromisso muito alarmante com a vida humana, com o meio ambiente e com a ética empresarial. Então, após o desastre, a Samarco enfrentou ações judiciais, teve suas atividades paralisadas e precisou assinar um acordo de reparação com os governos federais e estadual. Criou-se a Fundação Renova para gerir os recursos e executar as ações de compensação e de reparação ambiental. No entanto, até hoje, mais 9 anos depois, diversas famílias continuam sem moradia, sem indenização completa e também sem garantia de que um novo desastre como esse não possa ocorrer em qualquer outra área do país. E é por isso que esse caso não é apenas sobre um acidente, é sobre como a falta de ética e falta de responsabilidade pode ter consequências desastrosas. Ele também nos faz refletir sobre o papel do poder público e da sociedade em exigir que empresas que atuam com atividades de alto impacto sejam monitoradas e também sejam responsabilizadas por suas ações. Então, comparando essas 3 empresas, a Natura, Klabin e Samarco, conseguimos enxergar com mais clareza o impacto que as decisões empresariais têm na vida das pessoas e no meio ambiente. Natura e Klabin mostram que é possível sim ter lucro respeitando o planeta e valorizando as pessoas, e elas servem como referência de que sustentabilidade e ética não devem ser vistos como obstáculos do crescimento, mas como elementos centrais de qualquer organização moderna. Já a Samarco representa um alerta e, ao mesmo tempo, uma oportunidade de aprendermos com os erros e evitarmos que a história se repita. E, além do mais do que nunca, o mundo exige uma postura responsável das empresas. A sustentabilidade precisa deixar de ser um diferencial e passar a ser um pré-requisito para qualquer modelo de negócio. E a ética, essa deve ser inegociável. Então, obrigado por assistir. Espero que o trabalho possa servir até de inspiração para alguns futuros profissionais. Então, que construamos caminhos mais conscientes, comprometidos com o bem coletivo.